Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Saudações, bom dia se você está vendo pela manhã, boa tarde para ti que está vendo à tarde e para você que está vendo essa aula à noite, uma ótima noite, seja bem-vindo ao Mundo Artseb On. E hoje você está comigo, Marcelo Galvão, sou eu e você está na aula de História do 8º ano. Pessoal, tamo junto. Seguinte, hoje a nossa aula ela é basicamente uma revisão, certo? Sobre a Baixa Idade Média, mas com foco legal nos chamados Estados Nacionais ou monarquias nacionais na Europa, certo? Isso foca bem. O assunto aqui é na Europa, tá? É no Velho Continente, tá bom? Mas antes da gente começar a falar, não esquece de dar aquele like na nossa aula. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Para você ficar por dentro de todas as novidades do nosso canal, tá? Do Mundo Artseb, certo? Vem aqui, guerreiro, comigo. Olha, lá na Baixa Idade Média, mais ou menos por volta aí do século XI, tá? Depois de Cristo, é claro, tá? Na Europa começou a se modificar. Por quê? Lá ocorreu alguns fatores que vão transformar aquela sociedade, tá? A nossa está sendo transformada agora, né? A nossa sociedade, por exemplo, a atual, né? Nesse nosso panorama, tá? Dessa questão aí da pandemia do Covid-19, ela também está se modificando, tá? Ela está criando laços novos, ela está se transformando, porque as sociedades elas tendem a se transformar ao longo do tempo. Não importa se é por uma pandemia, se é por uma guerra, não? Se é por a questão comercial, se é pela questão urbana, se é por alianças, mas toda a sociedade ela tende a se transformar. E você vem aqui comigo, ó, para pegar esse esqueminha aqui, ó, básico. Então vamos aqui, na Baixa Idade Média, por volta mais ou menos do século XI, tá? Quando vai começar todo esse período na Europa de transformações, a gente vai ter o seguinte, as cruzadas, o renascimento comercial e o renascimento urbano. Tá? De cara, o que foi essas cruzadas, professor? Seguinte, as cruzadas foi um conflito, tá? Militar e religioso, tá? Entre quem? Entre cristãos, certo? E islâmicos, ok? Islâmicos, isso. Os muçulmanos, aqueles que seguem a religião monoteísta, tá? Que nasceu lá na Arábia, ok? Em 622, quando Maomé começou as suas pregações, e a partir da Hejra, foi aquela fuga de Meca para Medina, que vai marcar esse calendário muçulmano, ele vai começar a unificar os povos árabes em torno de uma religião chamada Islã. Lembra o que é Islã? Não? Pensa aí comigo. Vai lá. Ah? Deu? Lembrou? Islã, pessoal, só aquela palavrinha Islã quer dizer submissão, né? Submissão a quem? Submissão a Deus, que é Alá, os árabes, certo? E os cristãos são aqueles também que seguem a religião monoteísta, que tem como Cristo como a base primordial. O interessante disso aqui é porque a questão aqui foi uma questão mais religiosa, porque os cristãos, o Papa Urbano II, lá, o que ele foi? No ano de 1099, ele conseguiu fazer com que esses cristãos se reunissem aí, tá? Em torno de um ideal, né? Em torno de uma guerra. Para quê? Para tomar Jerusalém do domínio dos islâmicos, certo? Ele consegue fazer essa mudança de mentalidade que ocorre na Europa, né? É claro, a mentalidade aqui é totalmente cristã, certo? A mentalidade aqui é totalmente voltada para aquilo que Deus, né, coloca. E a igreja, no caso aqui, a igreja católica, certo? Ela vai estar, né, controlando toda essa sociedade, né, dentro do mundo medieval. Um detalhe importante para a gente notar aqui é que essa luta, esse conflito entre esses dois grupos aqui, ele vai ser marcante, porque ele vai transformar tanto os islâmicos quanto os cristãos. A partir daí é interessante que vai surgir o renascimento comercial. Esse renascimento comercial aqui, pessoal, ele vai se dar principalmente nas cidades italianas, tá? Então eu vou citar aqui para você algumas, tá? Gênova e Veneza, por exemplo. Ah, professor, Veneza, uma cidade, certo, uma cidade comercial. Ela era uma cidade litorânea, tá? E como tal, fazia parte dessa rota comercial, da rota comercial das feiras, lembra lá?
As feiras não eram como essas feiras de hoje, né? Hoje, se você faltar algo na sua casa, você vai no mercado, você vai na feira lá e compra, tranquilamente. Né? Na época medieval, não. Na época medieval era diferente, tá? As feiras, elas eram de tempos em tempos, sazonais, certo? Então, como essas feiras não eram permanentes, elas eram em tempos pré-determinados, elas circulavam, essas caravanas de feirantes, e à medida que eles iam avançando, alguns núcleos urbanos, olha aí, tá vendo, ó, uma coisa levando a outra, né? A ligação aqui dos momentos históricos e como isso vai afetar a questão urbana. À medida que essas feiras elas iam avançando pelo território europeu, tá? Iam surgindo núcleos urbanos, tá? É claro, a gente vai chamar esses núcleos urbanos aqui, isso aqui, ó, burgos, tá? É interessante que várias cidades da Europa, principalmente da Alemanha, né, tem esse termozinho aqui, ó, Burg. É exatamente para se referir à cidade, né? Wolfsburg, tá? Esse Burg aqui é o que? A cidade, né? A cidade dos lobos e assim vai. Mas é só para a gente ter uma noção como isso aqui se configurava na Europa medieval. É interessante que esses três itens, esses três momentos históricos aqui, lembra das aulas lá quando nós falávamos dessa questão? Momento histórico não é do dia para a noite. Isso aqui vai anos, vai décadas, tá? E à medida que vai avançando, é que vai se modificando essas relações, certo? E são essas relações aqui, ó, cruzadas, renascimento comercial e o renascimento urbano, que vai dar origem, sabe o quê? O seguinte, às monarquias europeias. É uma necessidade, tá? Lembra? Seguinte, quem tá aí contigo agora? Você tá sozinho, você tá com o papai, a mamãe, com o irmão? Como é? Seguinte, a necessidade, lembra disso, ainda hoje, a necessidade ela transforma o ser humano. E a necessidade de leis unificadas, uma moeda unificada, é que vai dar origem às monarquias na Europa, tá? Então aqui a monarquia, ela vai surgir a partir de quê? Isso aqui, ó, uma aliança, né? Uma aliança, né? Quando você é casado, você usa uma aliança, certo? Ok? É um símbolo de união, né? E aqui a gente vai ter o símbolo da união entre quem? Entre dois indivíduos que queriam poder, queriam estar consolidando os seus interesses. Aqui é um interesse, cara. Essa aliança aqui é um interesse. O interesse de quem? Ó, da burguesia com o monarca, com o rei. Então é uma aliança, cara. Tá? É uma aliança, pessoal. Uma aliança com quem? Com esses dois grupos aqui. Quem era a burguesia? A burguesia era a galera que tinha grana, tá? Era o pessoal endinheirado aqui, o pessoal que tinha enriquecido demais, principalmente com a questão do renascimento comercial, tá? E esses indivíduos, a burguesia, eles viviam onde? No burgo, né? Nesse local urbano. E quem era o rei? O rei ele não vai sumir durante a Idade Média. Lembra das aulas lá, quando nós falamos que o rei sempre vai existir. Só que o poder é totalmente o quê? Fragmentado, quebrado, tá? Então, é esse poder fragmentado que vai fazer com que o rei, certo? Esse indivíduo, considerado sucerano dos suceranos, né? Ele vai começar a unificar o seu poder. Okay? A partir de quem? A partir do dinheiro da burguesia, certo? A burguesia, pessoal, ela vai ceder, emprestar, né, o dinheiro ao rei. Para quê? Para ele montar um exército. Exército como? Mas o rei não tinha um exército, não. Imagina, para te ter um exército, precisa ter dinheiro. Para quê? Precisa pagar o soldado, né? O soldado não vai para a guerra sem ter o seu salário, certo? Então é o seguinte, a burguesia empresta esse dinheiro ao monarca e, por sua vez, o monarca vai ter um exército permanente, tá? Então ele vai poder impor a sua vontade, a sua força. Então é o seguinte, essas burguesias, como eu colocava para ti, essa burguesia, na verdade, ela tem interesse e o rei também tem interesse. É isso que você tem que lembrar. Essa aliança aqui, ó, entre esses dois grupos aqui, você pega a nota, coloca lá no teu caderno, lá, coloca essa aliança aqui, tá? Ela tem algo.
ela tem interesse, né? Vou até abreviar aqui para ti, mas toma nota comigo, tá? Essa aliança aqui, ela tem um interesse, né? E o interesse aqui é de quem? É da burguesia. O interesse é de quem? É do monarca, tá? Então é interessante também, né? Você pensar nisso, por quê? Professor, eu estou pensando aqui contigo, eu até entendi que a burguesia e o rei, eles estão juntos aqui, fizeram esse casamento aí, né? Agora, tá faltando gente aí, não tá não? Quem tá faltando aí? Lembra da Idade Média? Tinha uma classe lá, não tinha? Nobres, quem é o outro? Lembrou, né? Então é isso aí, ó. Nobres, servos e quem? A igreja. E cadê esse povo aqui? Né? O senhor, eu vejo aqui, a burguesia surge na Baixa Idade Média. Beleza. Tá aqui. O rei sempre existiu. Também tá aqui. A nobreza e a igreja. Lembra comigo, ó. Toma nota aí no teu caderno. Coloca assim, ó. A igreja, até esse momento, aqui, Baixa Idade Média, até o início do século XVI, você vai ter aqui a igreja o quê? Católica, tá bem? Igreja católica, tá? Na Europa, ok? Você vai pensar nisso, nesse momento, tá? Não tira o foco, pensa nisso, igreja católica, certo? Então, a nobreza, o que ela ganha com isso, tá? Então, você vai ter aqui, você vai pegar a nota aqui dessas duas últimas classes, que é quem? A nobreza, certo? E igreja, beleza, tranquilo, igreja católica também vão estar presentes. A nobreza, o que ela ganha? Seguinte, a nobreza vai ter privilégios aqui, que vai estar conectados a quem? Diretamente ao monarca, certo? A nobreza vai estar conectada ao monarca, tá bom? O monarca também, ele só sai da nobreza, certo? E a igreja? A igreja, ela vai estar também inserida. Por quê? Lembra disso? A igreja vai ter dois polos aí, dois grupos. O alto clero e o baixo clero. Tá? O alto clero, os bispos, cardeais, a pessoa que está mais próxima ao monarca. Certo? E o baixo clero era aquele que estava mais próximo do povão. Tá? Dos servos aí que fazia parte desse grupo. Tá bom? Pessoal, basicamente, essa era a nossa revisão. Eu só quero dizer que a gente está junto. Esse é o momento de você ser forte. Fortaleza é importante nesse momento. Seja como a água. Por quê? A água não tem empecilho para ela. Forma uma barreira e a água dá uma forma de ultrapassar esse obstáculo. Seja você também como a água. Um forte abraço, a gente se vê.